Imagine estar escavando a terra em busca de algo comum, talvez apenas pedras, fósseis ou ferramentas antigas, e de repente se deparar com um objeto tão estranho, tão fora de lugar, que a primeira reação é pensar: isso não deveria existir aqui. O que você faria se, em meio a rochas com milhões de anos, encontrasse algo que parece ter sido fabricado por mãos humanas modernas? Como explicar uma peça de metal embutida em carvão fóssil, ou um mecanismo tecnológico escondido dentro de pedras formadas muito antes da existência da nossa espécie? Pois bem, essa não é apenas uma hipótese de ficção científica. Existem registros, relatos e descobertas reais que intrigaram arqueólogos, geólogos e cientistas do mundo todo, e até hoje permanecem sem explicação definitiva. São os chamados OPARTs, os objetos fora do tempo, peças que não deveriam existir, mas que estão aqui, desafiando tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. A primeira vez que algo assim chamou a atenção de pesquisadores foi no século XIX, quando mineiros que trabalhavam nos Estados Unidos, em uma mina de carvão, encontraram um pequeno cubo de ferro com linhas perfeitamente retas, ângulos bem definidos e um formato que jamais poderia ter sido criado pela natureza. O problema é que esse cubo estava dentro de camadas de carvão com mais de 300 milhões de anos. Para você ter uma ideia, isso é muito antes dos dinossauros existirem. Como algo assim poderia estar ali? Quem teria fabricado esse objeto em uma época em que, oficialmente, nem sequer existiam humanos? O cubo ficou conhecido como o Cubo de Salzburgo, e até hoje é citado como uma das maiores evidências de que talvez a nossa história não seja exatamente como aprendemos nos livros. E esse não é um caso isolado. Na década de 1930, um geólogo encontrou um vaso metálico perfeitamente ornamentado, com desenhos florais, dentro de uma pedra que, segundo as análises, tinha mais de 500 milhões de anos. Ou seja, estamos falando de algo que antecede completamente não só a humanidade, mas até mesmo os primeiros animais complexos da Terra. Como é possível encontrar um vaso metálico em uma época em que só existiam organismos microscópicos? Essa descoberta foi publicada em jornais científicos da época, e até hoje gera debates acalorados entre estudiosos. Alguns tentam explicar como coincidências geológicas poderiam dar origem a formatos semelhantes a objetos artificiais. Mas será mesmo que a natureza seria capaz de esculpir algo tão detalhado, com simetria e desenhos que lembram trabalhos humanos? Outro caso famoso é o da esfera de Klerksdorp, encontrada na África do Sul. Trata-se de pequenas esferas metálicas, algumas com ranhuras perfeitas em torno de toda a sua circunferência, como se tivessem sido fabricadas por máquinas de precisão. Só que essas esferas estavam em depósitos minerais com cerca de 3 bilhões de anos. Para você ter noção, isso é praticamente no início da formação da vida no planeta. E, no entanto, ali estavam objetos que pareciam refinados demais, como se fossem resultado de uma tecnologia avançada. Alguns cientistas afirmam que são apenas formações naturais de perita ou hematita, que podem adquirir formatos estranhos ao longo de bilhões de anos de cristalização. Mas outros continuam insistindo que é improvável que processos naturais consigam criar formas tão simétricas, com sulcos uniformes, que lembram até hoje trabalhos de engenharia. E talvez o mais famoso de todos esses mistérios seja o mecanismo de Anticítera, encontrado em 1901 por mergulhadores gregos em um navio naufragado. Era uma caixa metálica com engrenagens complexas, engrenagens tão precisas que lembram os mecanismos de um relógio moderno. Só que esse objeto foi datado de mais de 2000 anos atrás. Para se ter uma ideia, era uma época em que os romanos ainda estavam expandindo seu império, e a ideia de construir máquinas tão avançadas parecia impossível. Hoje sabemos que o mecanismo de Anticítera era, na verdade, uma espécie de computador analógico capaz de prever eclipses, fases da Lua e até movimentos planetários. Mas o fato é que ele não deveria existir no nível tecnológico daquela época. Foi preciso mais de 1000 anos para que a humanidade voltasse a construir algo com tamanha precisão. Isso levanta a pergunta: será que existiu uma civilização anterior, muito mais avançada do que imaginamos, que acabou desaparecendo e deixando apenas fragmentos como esse para trás? Esses são apenas alguns exemplos, mas há dezenas de relatos parecidos.
Há registros de martelos embutidos em pedras com milhões de anos, esqueletos humanos encontrados em camadas geológicas muito mais antigas do que a história oficial permite, e até mapas misteriosos, como o famoso mapa de Peri Reis, que mostra com precisão regiões da Antártida que só foram oficialmente mapeadas no século XX. O mais curioso é que o mapa foi feito em 1513, quando grande parte do continente ainda estava coberta de gelo e teoricamente invisível aos navegadores. De onde veio essa informação? Como era possível conhecer detalhes geográficos tão precisos séculos antes da tecnologia necessária para isso? E é nesse ponto que as teorias começam a surgir. Alguns acreditam que esses objetos são evidências de civilizações altamente avançadas que existiram muito antes da nossa. Civilizações que talvez tenham sido destruídas por catástrofes naturais, guerras ou até mesmo eventos cósmicos, como o impacto de asteroides. Outras pessoas defendem que esses zoopartes são provas de visitas extraterrestres, que trouxeram tecnologia à Terra em tempos imemoriais e deixaram pistas que acabaram enterradas com o passar dos milênios. É claro que a comunidade científica, em sua maioria, é cética. Muitos tentam encontrar explicações naturais, falhas em datações ou até mesmo sugerem que alguns desses objetos podem ter sido falsificações antigas. Mas a verdade é que, mesmo com explicações plausíveis, alguns casos permanecem sem solução. Agora, pare e pense, se de fato existiram civilizações avançadas antes da nossa, isso mudaria completamente a forma como vemos a história. Significaria que não fomos os primeiros, que não estamos no topo da linha evolutiva, mas que talvez sejamos apenas mais um capítulo em uma longa sequência de civilizações que surgem, prosperam e depois desaparecem, deixando apenas rastros enigmáticos para os que vêm depois. E se for verdade que seres de outros mundos nos visitaram, isso levanta questões ainda mais perturbadoras. Por que eles vieram? O que queriam? E por que foram embora, deixando apenas fragmentos de sua tecnologia espalhados pela Terra? Imagine o impacto disso em nossa sociedade. Religiões, governos e até a ciência precisariam se adaptar a uma nova narrativa. O simples fato de reconhecer que objetos impossíveis existem já coloca em xeque muito do que consideramos como verdade absoluta. E, sinceramente, talvez seja por isso que tantos desses casos acabam sendo abafados, esquecidos ou explicados de forma conveniente. Afinal, aceitar que não sabemos tudo pode ser assustador demais para alguns. Mas existe ainda um último detalhe que deixa essa história ainda mais misteriosa. Muitos desses objetos, depois de descobertos, simplesmente desapareceram. O cubo de Salzburgo, por exemplo, não está mais acessível para o público. O vaso metálico de 500 milhões de anos também sumiu. Será coincidência ou existe um esforço para esconder essas evidências da humanidade? E se realmente estão escondendo, o que não querem que a gente descubra? O que sabemos é que, vez ou outra, um novo objeto impossível surge para reacender essa chama de dúvida e mistério. E talvez seja isso que torna tudo tão fascinante. Porque cada descoberta é como uma janela que se abre para um passado que não compreendemos. Um passado que parece dizer, vocês não sabem toda a história. E talvez nunca saibam. O que será que ainda está enterrado sob nossos pés, esperando para ser encontrado? Será que estamos preparados para a verdade, seja ela qual for? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses objetos impossíveis são apenas coincidências geológicas e erros de interpretação? Ou acredita que eles são a prova concreta de que nossa história é muito mais antiga e complexa do que imaginamos? Deixe aqui nos comentários a sua teoria, porque eu vou ler todos e quero ver até onde vai a criatividade e a visão de vocês. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo cheio de mistérios, segredos e descobertas que desafiam a lógica, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a trazer cada vez mais histórias como essa, porque o mundo está repleto de enigmas esperando para serem contados. Quem sabe, no próximo vídeo, não seja exatamente você quem vai descobrir algo que não deveria existir na Terra?